A história da Argentina é um fascinante relato que abrange desde os tempos pré-colombianos até os dias atuais, revelando uma narrativa rica e multifacetada. Localizada no extremo sul da América do Sul, a Argentina possui uma história marcada por eventos cruciais que moldaram não apenas o destino do país, mas também influenciaram a trajetória da América Latina como um todo. Ao longo dos séculos, a Argentina emergiu como um protagonista significativo no cenário latino-americano. Seja pela sua participação nos movimentos de independência ou pelo papel desempenhado em momentos-chave do continente, a Argentina desempenhou um papel vital na construção da identidade latino-americana. Este vídeo explorará os eventos históricos que contribuíram para a formação e evolução deste país, destacando sua relevância na trama mais ampla da história latino-americana. A história da Argentina antes da chegada dos colonizadores europeus é marcada pela riqueza e diversidade das culturas indígenas que habitavam o vasto território. Entre os povos originários destacam-se os guaranis, quechuas, mapuches e muitos outros, cada um contribuindo com suas próprias tradições e modos de vida. A Argentina era habitada por uma multiplicidade de grupos étnicos, cada um com suas línguas, costumes e práticas específicas. Desde as comunidades andinas até as tribos que habitavam as vastas planícies, essa diversidade cultural desempenhou um papel crucial na formação da identidade argentina. A sociedade indígena era caracterizada por estruturas sociais complexas. Líderes espirituais, guerreiros e agricultores desempenhavam papéis distintos, refletindo uma divisão de trabalho que sustentava essas sociedades em equilíbrio. Os povos indígenas argentinos alcançaram notáveis avanços culturais. Desde práticas agrícolas sofisticadas até a produção de artefatos cerimoniais, eles deixaram um legado cultural que ecoa até os dias atuais. A chegada dos exploradores europeus, liderados por nomes como Juan Díaz de Solís e Pedro de Mendoza, marcou um ponto crucial na história argentina. As primeiras expedições visavam explorar as terras desconhecidas, buscando rotas comerciais e riquezas. No entanto, esses primeiros contatos muitas vezes resultaram em conflitos com os povos indígenas locais. Em 1536, a cidade de Buenos Aires foi inicialmente estabelecida por Pedro de Mendoza. Entretanto, as dificuldades iniciais levaram à sua evacuação. A cidade foi posteriormente refundada por Juan de Garay em 1580, tornando-se um ponto estratégico para a colonização espanhola na região. O processo de conquista envolveu a imposição da cultura europeia sobre as culturas indígenas, resultando na formação das reducciones jesuíticas. Esse impacto deixou marcas profundas na sociedade e no tecido cultural argentino. A cidade de Buenos Aires, inicialmente fundada em 1536 e posteriormente restabelecida em 1580, tornou-se um ponto crucial na colonização espanhola. Sua localização estratégica às margens do Rio da Prata propiciou o desenvolvimento de uma importante rota comercial. Além de Buenos Aires, outras cidades como Córdoba e Mendoza foram estabelecidas, desempenhando papéis essenciais na expansão territorial e econômica. O crescimento das cidades refletiu a consolidação do domínio espanhol na região. Praças, igrejas e edifícios administrativos foram construídos, moldando a arquitetura colonial que ainda hoje é visível em muitos locais históricos. Buenos Aires, como ponto de convergência de rotas comerciais, tornou-se um centro de intercâmbio cultural. Produtos europeus, africanos e indígenas circulavam, contribuindo para a formação de uma sociedade multicultural. A estrutura social colonial estava estratificada, refletindo a influência das tradições europeias e a exploração dos recursos locais. A sociedade colonial dividia-se em camadas distintas, desde os colonizadores espanhóis e suas famílias até os trabalhadores indígenas e africanos. A diferenciação social era notável e determinava o acesso a recursos e oportunidades. A economia colonial estava centrada na agricultura e mineração. Plantações de grãos e criação de gado prosperaram, enquanto a exploração de recursos minerais, como a prata, desempenhou um papel crucial na economia colonial. O despertar de movimentos de independência na América Latina, no início do século XIX, teve impacto significativo na Argentina. Os ideais iluministas, combinados com eventos como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, inspiraram movimentos independentistas em toda a América Latina, incluindo a Argentina.
Figuras como José de San Martín e Simón Bolívar desempenharam papéis cruciais na luta pela independência argentina. Batalhas como a de Tucumã e São Lourenço foram marcos nesse caminho rumo à autonomia. A independência argentina foi formalmente declarada em 1816, com a assinatura da Declaração de Independência em Tucumã. Esse período marcou o início de uma nova era na história argentina, com desafios e transformações significativas pela frente. Após a conquista da independência, a Argentina mergulhou em um período de instabilidade política, enfrentando desafios na consolidação do poder e na definição de sua estrutura governamental. Divergências ideológicas entre federalistas e unitaristas resultaram em conflitos frequentes. A luta pelo controle político e territorial trouxe instabilidade, afetando a estabilidade do país recém-independente. A Argentina experimentou uma sucessão de governos efêmeros, muitas vezes caracterizados por mudanças frequentes na liderança. Isso criou um cenário político volátil, marcado por golpes e revoltas. A Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1864 e 1870, teve repercussões significativas para a Argentina e seus países vizinhos. A Argentina, juntamente com o Brasil e o Uruguai, enfrentou o Paraguai na guerra. As causas incluíram disputas territoriais e políticas regionais. A participação argentina na guerra teve impactos duradouros na sociedade e na economia. A guerra deixou um legado de devastação e perda humana. Além disso, os custos econômicos e sociais foram enormes, afetando o desenvolvimento do país nas décadas subsequentes. Ao final do século XIX, a Argentina experimentou um notável período de expansão econômica impulsionado por fatores como a agricultura e a imigração em larga escala. A expansão da fronteira agrícola, especialmente nas vastas planícies conhecidas como pampas, tornou-se um pilar fundamental da economia argentina. A produção de grãos, principalmente carne e trigo, para exportação contribuiu significativamente para o crescimento econômico. A Argentina atraiu ondas massivas de imigrantes europeus em busca de oportunidades. A chegada de italianos, espanhóis e outros grupos étnicos não apenas contribuiu para a diversidade cultural, mas também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento econômico e social do país. As cidades, especialmente Buenos Aires, passaram por um processo intenso de urbanização e modernização. A imigração e o crescimento econômico impulsionaram a construção de infraestrutura, resultando em uma transformação significativa na paisagem urbana. O século XX trouxe desafios significativos para a Argentina, marcados por eventos globais que moldaram seu destino. O período entre guerras e a Grande Depressão exerceram pressões sobre a economia e a estabilidade política do país. A Argentina, inicialmente beneficiada pelo aumento na demanda por produtos agrícolas, enfrentou dificuldades quando a guerra teve um impacto negativo nas exportações. A economia entrou em uma fase de instabilidade, preparando o terreno para desafios ainda mais complexos. A crise econômica global da Grande Depressão atingiu a Argentina com força, resultando em recessão, desemprego e agitação social. A dependência do país em produtos primários agrícolas expôs sua vulnerabilidade às flutuações do mercado internacional. O surgimento de Juan Domingo Perón marcou um capítulo significativo na história argentina, caracterizado pelo populismo e esforços de industrialização. Perón, militar e político carismático, ascendeu ao poder na década de 1940. Sua liderança carismática e políticas populistas buscavam melhorar as condições de trabalho, estabelecer direitos trabalhistas e promover uma agenda de justiça social. O governo de Perón promoveu a industrialização, buscando reduzir a dependência do país das exportações agrícolas. Investimentos em setores como a siderurgia e a indústria automotiva foram implementados para impulsionar a economia nacional. A era Perón foi marcada por avanços sociais, mas também por polarização política. As divisões entre peronistas e antiperonistas tornaram-se proeminentes, deixando um legado duradouro na política argentina. O golpe militar de 1976 foi um ponto de viragem sombrio na história argentina, inaugurando um período de ditadura caracterizado por violações dos direitos humanos e repressão política. O contexto de instabilidade política e econômica levou a um golpe militar que depôs o governo constitucional. A ditadura que se seguiu resultou em um regime autoritário que buscava eliminar qualquer forma de oposição. Durante o regime militar, houve uma escalada de violência e repressão. Desaparecimentos forçados,
Torturas e perseguições políticas tornaram-se tragédias recorrentes, deixando cicatrizes profundas na sociedade argentina. A ditadura militar chegou ao fim em 1983, abrindo caminho para a restauração da democracia. O período de transição enfrentou desafios, mas também sinalizou um retorno aos princípios democráticos e ao respeito pelos direitos humanos. A década de 1980 foi marcada por um movimento crucial em direção à restauração da democracia na Argentina, após anos de regime militar autoritário. Em 1983, ocorreram eleições democráticas que culminaram na eleição de Raúl Alfonsín como presidente, marcando o início de uma nova era. A transição para a democracia foi um processo complexo, exigindo reconciliação e enfrentamento do legado da ditadura. Durante os primeiros anos da democracia restaurada, esforços foram feitos para responsabilizar os perpetradores dos abusos cometidos durante a ditadura. Julgamentos e comissões de verdade foram estabelecidos para lidar com as violações dos direitos humanos, buscando um caminho para a reconciliação nacional. O século XXI trouxe consigo desafios significativos para a Argentina, moldando seu cenário econômico e social. A Argentina enfrentou várias crises econômicas ao longo do século XXI, marcadas por instabilidade financeira, inflação e desvalorização da moeda. Essas crises impactaram a vida cotidiana dos argentinos e desafiaram os esforços de estabilidade econômica. A desigualdade social continua sendo um desafio persistente. Apesar de avanços, a distribuição desigual de recursos e oportunidades cria disparidades que afetam diversos setores da sociedade argentina. Para enfrentar esses desafios, políticas sociais foram implementadas com o objetivo de promover a inclusão social, reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida para todos os cidadãos. A Argentina desempenha um papel significativo nas relações internacionais, moldando sua posição no cenário global. A Argentina é membro ativo de organizações internacionais como as Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, OEA, e o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Sua participação nestas instituições reflete seu compromisso com a cooperação internacional. A Argentina mantém relações bilaterais importantes com diversos países, buscando parcerias estratégicas em áreas como comércio, ciência, cultura e tecnologia. As relações diplomáticas continuam sendo uma parte vital da abordagem argentina para questões globais. A Argentina, ao longo dos anos, tem se posicionado em temas globais, incluindo questões ambientais, direitos humanos e paz mundial. Seu papel ativo em fóruns internacionais destaca o compromisso do país com valores universais. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.